trazendo à memória, você deve imaginar que esse é um grande privilégio que nós temos de poder ter memória. Não é coisa boa, é a gente poder recordar, é poder a gente armazenar aqui no nosso HD memórias, coisas que nós já vivemos. E há um perigo muito grande, e talvez muitos estejam muito preocupados nesses dias por causa da pandemia, os decretos, as restrições, o perigo de ter as portas da igreja fechadas. O problema não é quando a porta da igreja se fecha, o problema é quando a igreja deixa de ser luz no mundo aí fora. O problema não é fechar essas portas, o problema é quando você deixa de ser um cristão autêntico e verdadeiro lá no seu local, onde você vive, onde você estuda e onde você trabalha. Esse é o problema. O problema não é quando a porta se fecha, o problema não é quando vem restrição por causa de um problema, o problema é quando você deixa de ser luz no meio das trevas. Então nós oramos para que nós possamos continuar sendo luz, amém, igreja? Para que a gente possa ser autêntico e verdadeiro onde quer que nós estivermos. A grande verdade é que nós temos uma facilidade de guardar aquilo que nós devíamos esquecer, e nós também temos uma dificuldade para esquecer aquilo que nós deveríamos guardar, né? Tem muita coisa que a gente deveria abrir mão, mas a gente se esforça para poder guardar, e tem coisas que a gente deveria guardar e que a gente acaba esquecendo, e uma delas é a palavra do Senhor. A gente tem que estar sempre lembrando, a gente tem que estar sempre trazendo à memória a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Peça o Espírito Santo de Deus para que fale ao seu coração de uma forma tremenda, maravilhosa. Eu não sei como é que você como é que está sendo o seu dia hoje, eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado, mas é hora de você colocar a sua vida diante do altar do Senhor, o Senhor que tudo pode, o Senhor que tudo conhece, o Senhor que tudo faz. Ele não mudou. Apresente a sua causa, apresente a sua vida, apresente a todas as suas ansiedades e preocupações diante do Senhor, e peça para que Ele possa fazer algo novo, algo maravilhoso, a começar de nós que estamos aqui. Paizinho de amor, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia, Senhor, se renova cada manhã, e ó Deus, seu amor dura de geração em geração. Obrigado porque o Senhor é um Deus tremendo e maravilhoso, que está sempre nos dando a oportunidade de começar de novo, de fazer nova todas as coisas. E eu peço pelo Teu Santo Espírito que o Senhor, ó Deus, tome o Teu lugar, que o Senhor, ó Deus, fique à vontade entre nós, fale no nosso meio, fale, Senhor, por meio dessa palavra, onde quer que ela possa chegar, pela internet, pelo nosso canal do YouTube, pelo Facebook, que a Tua palavra, Deus, possa ser propagada enquanto é dia, enquanto ainda é tempo, e que nós possamos reconhecer, ó Deus, aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está ministrando nas nossas vidas. É a oração que nós te fazemos no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Glória a Deus. Vamos lá, nós vamos falar sobre o livro de Lamentações, no capítulo 3, nós vamos ler o primeiro versículo. Por favor, vamos ler juntos, Lamentações capítulo 3, versículo 21. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Vamos ler juntos? Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Lamentações, eu preciso situar você e falar o propósito pelo qual Lamentações foi escrito. Lamentações narra o cerco e a tomada de Jerusalém, tá bom? O tema do livro é esse, narra esse cerco e a tomada de Jerusalém. A grande cidade de Davi foi entrincheirada, foi cercada pelos exércitos inimigos, pelos caldeus, e foram arrasadas pelos soldados e passados a fio da espada. Tá bom? Então os vasos do templo, tudo aquilo que era consagrado ao Senhor, foi levado para a Babilônia e foi colocado dentro dos templos pagãos. O majestoso templo que o povo, que você sabe o tanto que isso significa para o povo judeu, foi incendiado e destruído. E nas ruas de Jerusalém reinava então a fome, a miséria, o desespero, a espada e a morte. E Jeremias mostra que a desolação do povo foi tão terrível
que algumas pessoas dizem que era melhor ter morrido ao fio da espada do que sobreviver a esse tempo, que felizes foram aqueles que sobreviveram e morreram, na verdade, ao fio da espada, do que aqueles que sobreviveram. Então esse assim é um pano de fundo para você entender, por causa da desobediência, por causa do pecado, o Deus Todo-Poderoso, que ama como um Pai, como um Deus, Senhor de toda a terra, que trata com seus filhos por amor, Ele então traz agora para o teu povo, para o povo de Israel, um grande momento de sofrimento, talvez que possa se assemelhar a algo que nós estamos vivendo nesses dias. Hoje pela manhã nós dissemos aqui que lamentamos, choramos tantas mortes, há tanto desespero. Você sabe que nós devemos tomar o máximo de cuidado possível, ainda mais agora. No ano passado nós imaginávamos que esse ano seria um ano mais tranquilo, que seria um ano mais com menos tempestade, mas parece que tudo foi aumentando, que esse fogo aumentou ainda mais, a intensidade dos problemas que nós estamos vivendo, principalmente relacionado à saúde, tem aumentado muito, né? Então peço que você se cuide, o caos está instalado realmente aí na nossa saúde, você sabe disso, mas nós como homens e mulheres de Deus precisamos entender aquilo que Deus está querendo comunicar, porque esse não é um problema só da nossa nação, mas é de toda a humanidade sobre a face da terra. Então isso comunica algo muito importante para nós, porque não é uma questão específica de um povo, mas Deus está tratando com o ser humano sobre a terra. Deus está chamando a atenção de toda a terra, de toda a humanidade para Ele. E o que o profeta está dizendo aqui, na realidade, em síntese, é assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele está dizendo assim: eu quero alimentar na minha mente aquilo que pode me trazer esperança. Ele está dizendo de uma forma muito interessante, e eu queria falar para você que a mente humana, ela tem dois processos. O primeiro, que tem a ver com o passado, a gente chama de memória. Tudo que está relacionado ao passado, então esse é um processo da mente humana que nós chamamos de memória. Aí o Jean vai saber bem disso. A gente tem que ter memória no celular, porque quem aqui já precisou trocar o celular alguma vez porque a memória era pouca, travou o celular, perdeu tudo. Quando a memória é pouca, a gente tem problema. Então tudo que é relacionado ao processo do passado, a gente chama de memória, tá bom? Esse é um processo da mente humana, aquela capacidade que você tem de guardar informações, aquela capacidade que você tem de guardar fatos que ocorreram em um momento da história da sua vida e as questões que estão registradas aí na sua mente. E o outro processo da mente humana está relacionado ao futuro, e isso nós chamamos de imaginação. Então ao passado, esse processo chama memória, e em relação ao futuro, esse segundo processo nós chamamos de imaginação, a capacidade que nós temos de imaginar coisas que ainda não aconteceram. Por exemplo, você pela fé agora, Ana, você pode imaginar você sendo recebida pelo Senhor de toda a terra e dando um abraço nele. Você consegue imaginar isso? Imagina assim agora, Beto, você agora lá na sua terra natal, você podendo rever os seus amigos, os seus irmãos. Você consegue nesse momento se transportar? A sua mente dá essa capacidade? Sim, é claro, nesse momento a gente consegue pela fé e pela nossa imaginação transportar. A gente consegue se imaginar já recebendo o diploma, né, de médica veterinária. A gente já consegue imaginar a gente recebendo um novo trabalho, a gente morando na nossa casa própria, e a nossa mente, ela nos permite isso. Então tudo que está relacionado, Marlon, ao passado, nós chamamos de memória, e aquilo que está relacionado ao futuro, a gente chama de imaginação. E eu não quero falar sobre a imaginação, hoje eu quero falar sobre memória. Então isso está relacionado àquilo que já nos aconteceu, os registros que foram marcados na nossa vida. E aí há aqui alguns tipos de memória: memória imediata, memória operacional. Por exemplo, quem aqui tem habilitação e dirige automóvel? Levante uma de suas mãos. Você, principalmente o irmão Márcio, que foi a vida inteira instrutor, né, que foi examinador, na verdade, né, irmão Márcio? Você é capaz de dirigir um carro sem ao menos olhar para o câmbio de marcha, aqueles que ainda têm carro de câmbio manual. Você não precisa ficar olhando para trocar de marcha, então, porque a sua memória imediata, ela te dá essa capacidade.
capacidade de abrir uma porta sem você olhar, de trocar as marchas do carro. Tem também a memória de curto prazo, é aquela que está relacionada às coisas que você tem vivido nos últimos dias, e a memória de longo prazo, que é essa aqui que o profeta Jeremias, ele diz, que o profeta está dizendo que ele quer trazer a memória. Essa memória é a memória de longo prazo. Ele quer trazer à memória aquilo que dá esperança para ele. É isso que ele está dizendo. E a gente precisa entender que os fatos que estão registrados na sua memória, elas podem te travar ou elas podem impulsionar você. Então esses fatos que foram gravados na sua memória, eles podem te travar ou eles podem impulsionar você. Mas o profeta, ele tomou uma decisão. O profeta, mesmo no meio desse caos, agora você pensa que loucura é Deus chamar um camarada, Deus chamar um profeta, Deus chamar um homem de Deus e dizer assim para ele: olha, eu tenho uma obra, um ministério para você, eu estou entregando para você a minha palavra, e você vai pregar para um povo que não vai te ouvir, e você vai insistir com eles e eles não vão te ouvir, e tudo que você fizer não vai dar certo, porque já está assim estabelecido. Pensa assim, num tempo igual ao nosso, em que tudo é medido pela capacidade que a gente tem, né? Quer seja na internet, quanto mais famosa a pessoa é, mais seguidores ela tem. Um pastor muito bem sucedido é um pastor que ele consegue colocar muitas pessoas sentadas para ouvi-lo. Mas a gente sabe que a luz da palavra não é assim, porque se fosse assim, Jeremias, ele ia ser um desastre, e ele foi um profeta do Senhor, ele foi um profeta do Deus vivo. Imagina assim, Rodrigo, o Senhor te chamar e disse assim: cara, eu tenho um ministério, uma obra tão grande para fazer na sua vida, e você vai sair, você vai pregar, e você vai insistir, você vai chorar, mas nada vai acontecer. Sabe, muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes a gente está vivendo situações em nossa vida em que a gente fala, em que a gente ora, em que a gente busca e parece que nada acontece. E o profeta está dizendo assim: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E o que é esperança para você? Esperança, diga assim: esperança é confiante perseverança no futuro. Esperança é a confiante perseverança no futuro. Isso é esperança. Então ele está dizendo que ele quer colocar, ele quer lembrar, ele quer trazer na sua mente aquilo que pode impulsionar ele, aquilo que pode fazer com que ele possa deslanchar na sua vida. Ele está dizendo assim: eu quero trazer na minha mente aquilo que pode me projetar na minha carreira, na minha caminhada, na minha história e no meu futuro. Eu não quero coisas que me travem, eu não quero coisas que me fazem parar ou que me prendam. É porque muita gente gosta de ficar assim numa posição de vítima. Muitas pessoas, elas estão travadas na vida e elas falam assim: não, pastor, é porque você não conheceu a minha família, é porque você não conheceu o pai tão duro que eu tive, você não conheceu a mãe que Deus me deu, você não pode imaginar, pastor, a maldade que me fizeram. Mas tem gente que gosta disso. Então tem gente que gosta de ficar alimentando tragédias que viveram no passado, e isso faz com que elas não avancem. Gosto de trazer à mente e à memória aquilo que perturba, aquilo que marca negativamente. E aqui o profeta diz algo totalmente o oposto. Ele está dizendo que ele quer trazer na memória aquilo que dá esperança. E vamos lá, eu quero falar rapidamente sobre algumas coisas que podem fazer com que você possa entender esse princípio de trazer à memória aquilo que te traz esperança, Ricardo. Primeiro, traga na sua memória o que você era e o que você é. Vamos falar juntos? Traga na sua memória o que você era e o que você é. Deixa isso bem claro na sua mente. Quem era você? Responde essa pergunta para você mesmo: quem era você? Alguns aqui eu conheço, alguns aqui eu conheço de muitos e muitos anos, não é? Como era a sua história antes de você aceitar Cristo? Eu gosto de falar mais do pastor Hamilton, porque é melhor falar dele do que de mim mesmo. E eu sei que o pastor Hamilton, antes ele curtia um pagodinho, ele não podia ouvir um pagodinho, que ele já começava a sacudir. Ainda hoje a gente tem que ficar cuidando ele. Ele também gostava de tomar uma tal de redonda, de tomar uma gelada. Não é assim, pastor Hamilton? Ele já me contou isso, e eu prefiro contar dele do que contar de mim mesmo. Mas agora, quem é você depois que você entregou sua vida para Jesus? Traga isso à sua memória, traga isso na sua memória. Eu quero que agora você traga na sua memória, Alexandre, a origem da sua família. Eu quero que você pense agora na sua origem. Quem foram seus avós? Quem foram seus pais? A sua história de vida. E eu também aqui posso me lembrar de Davi. O Davi, esse que você tanto conhece. E eu quero trazer um fato interessante
sobre a vida de Davi. 2 Samuel capítulo 7, versículo 1, diz assim: e sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos. Para e pensa, qual é o momento que Davi está vivendo aí? É um momento de guerra, de tribulação, de desespero, de angústia, de fome, de miséria? Qual é o momento que Davi está vivendo aí? Um momento de descanso. Ele está assim, vivendo numa boa, ele está tranquilo. Aí Davi pensa assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou construir um templo para o meu Deus. Porque ele está no seu palácio e ele está assim abismado de ver o quanto que as coisas aconteceram. É tanta coisa chique, é tanta coisa maravilhosa. Ele está vendo as construções, ele está impressionado com tudo aquilo que os seus olhos estão vendo. E aí ele tem uma ideia, diz assim: eu vou construir um templo para o meu Deus. Aí vem o profeta Natã, aí vem o homem de Deus, e o texto diz assim, no capítulo 7, versículo 3, e disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Olha que gostoso, você está vivendo um tempo de descanso, um tempo maravilhoso na sua vida, e aí chega o pastor Bila para você e diz assim: olha, vai e faze tudo que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Quantos queriam ouvir essa palavra hoje? Deus falando assim: vai e faz tudo que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. E aí Davi fica mais de boa ainda, ele fica mais feliz ainda, e Natã pega suas coisinhas e começa a voltar pelo caminho onde ele veio, e no caminho Deus fala ao pastor Natã, Deus fala ao profeta Natã, fala: ei Natã, ei, olha aqui para mim por favor. Pois não, Senhor, eu quero que você volta lá da onde você está saindo, porque Deus já estava olhando para o coração de Davi, porque Deus olha o nosso coração, Deus conhece agora o que você está pensando aí. Você pode estar me olhando, mas pensando outras coisas, pensando coisas que não são boas, e o Deus que conhece aquilo que a gente pensa e conhece o nosso coração, estava olhando para Davi, porque ele é o Deus que tudo vê, e fala assim para o profeta: volta lá, porque eu preciso lembrar aquele rapaz, porque eu preciso lembrar, porque ele pode estar pensando que ele é alguma coisa, ele pode estar pensando que ele se tornou uma pessoa muito grande. Volta lá e você vai dizer para ele que ele não vai fazer templo nenhum. Agora pensa comigo, eu acabei de sair daqui, imagina que eu sou o profeta Natã, eu acabei de vir aqui, fiz uma visita, tomei um café, tomei um chá, comi um bolo, e olha, Deus manda te dizer: vai e faze tudo que está no teu coração, porque Deus é contigo. Aí você sai 2 minutos, Deus fala com você, aí pensa a cara para você voltar lá agora, o que você ia dizer? Cara, eu me equivoquei. Olha, mudança de planos, mudou os planos. Vem cá, Davi, eu preciso te falar algo. Deus tem um recadinho para você. E qual foi o recadinho que Deus trouxe para Davi? Olha o que diz aí 2 Samuel capítulo 7, versículo 8 e 9. Eu quero que você leia junto comigo, vamos lá? Por isso, diga ao meu servo Davi: o Senhor dos exércitos de anjos diz assim: eu tirei você do cuidado das ovelhas e fiz de você príncipe sobre o meu povo Israel. Eu acompanhei por todos os lugares que você foi e o ajudei a derrotar os seus inimigos. Agora estou tornando você conhecido e reconhecido entre as pessoas mais importantes da terra. Ele está dizendo para Davi: ei Davi, não se esquece que não é pelo seu mérito. Não esquece, Davi, que sou eu. Não esquece que sou eu que estou fazendo na sua vida. Não esquece que sou eu que estou te abençoando. Porque muitas vezes a gente entra na bênção, porque muitas vezes tem pessoas que entram na bênção, naquilo que esperavam viver, e começam a pensar que é o tal, começam a ficar com o nariz empinado. E Deus está dizendo para Davi: ei meu filho, lembra da tua história. Lembra da onde que eu te tirei, lembra quem você era, lembra, começa a lembrar da onde você estava, começa a lembrar da tua história, começa a lembrar, quero trazer a memória passado, resgata da onde, olha e pensa da onde eu te tirei, olha a obra que eu fiz na sua vida. Sabe por quê, Davi? Porque você precisa lembrar disso, para você poder exaltar, para você poder glorificar, para você poder bendizer o meu nome, Davi. Se você está vivo e está acordado e me entende, aplauda ao Senhor, e Deus quer que você glorifique e exalte Ele pela obra que Ele fez na sua vida.
Não permita que essa máscara também amarre as suas mãos e nem impeça a sua boca de glorificar o nome de Jesus. Lembre-se de que foi Deus que nos trouxe até aqui. Você não imagina quanto livramento Deus trouxe para a sua vida hoje. Você não pode imaginar quanto Satanás tentou para tentar destruir você, para tentar te pegar em alguma armadilha. Mas louvado seja o nome do Senhor, que dá ordem aos seus anjos para que os guarde e os proteja. Isso é bênção demais, isso é maravilhoso demais. E Davi aprende isso rapidinho. Então eu não posso me esquecer de onde Deus me tirou, eu não posso me esquecer da minha história, eu não posso esquecer do que Deus fez na minha vida, que ele relata no Salmo 19, verso 3, e ele diz assim: Senhor, não permita que a soberba domine meu coração. Olha o que Davi está dizendo, ele já aprendeu: não permita que a soberba domine o meu coração, então serei sincero e ficarei livre de grande transgressão. Davi aprendeu que ele era um rei muito grande, ele era muito poderoso, mas ele não poderia se esquecer da sua história, ele não poderia se esquecer de onde Deus o havia tirado, de quem ele era e quem ele era agora. E o profeta está dizendo aqui: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E o Lázaro cantou bastante: a minha vida é do mestre, o meu caminho é do mestre. E hoje eu vi um vídeo do Lázaro, Heraldo, lá no hospital, não sei se você chegou a ver, meu irmão, em que uma enfermeira chega e começa a cantar louvor com ele. E a gente sentiu isso também em casa. Não que nós tivéssemos proximidade com ele, nem intimidade com ele, mas nós conhecíamos bastante a respeito da obra que Cristo fez na sua vida. Isso fez parte da nossa caminhada. Cantamos muitos louvores aqui, e quando isso nos acontece, a gente fica triste. A gente fica assim: nossa, que tristeza. Eu confesso, irmão, que eu não consegui derramar nenhuma lágrima porque Lázaro morreu. Porque quem sabe o que está mais forte na minha mente não é que ele tenha morrido, mas é que ele tenha vivido e voltado para casa. E aquilo que ele cantava e aquilo que ele declarava através dos seus louvores, hoje é uma verdade. Hoje ele está cantando lá: a minha vida é do meu mestre, eu estou aqui com o meu mestre, e eu vou ficar aqui com o meu mestre. E aí eu queria perguntar para você, se você também tem declarado isso nos quatro cantos, da onde você vai, da onde você vive, que a sua vida é do seu mestre, que o seu coração é do seu mestre, que a sua vida não lhe pertence mais. Eu queria saber se você tem colocado, se você tem trazido a sua memória tudo aquilo que Deus já fez, tantos milagres, tantas maravilhas, tanta cura Deus operou aqui em nosso meio, tanta restauração. É algo tremendo, é algo maravilhoso. Então lembre-se, traga a sua memória quem você era e o que você é, para que você possa honrar e glorificar o nome de Jesus. Outra lição: conte para gerações mais novas a sua história. Fale para os seus novos irmãos que chegaram agora e veem aqui uma igreja bonita, vê um prédio bonito. Embora a gente esteja vivendo um tempo de recessão e de crise, nós não deixamos de investir, nós não deixamos de trabalhar, nós não deixamos de orar, nós não deixamos de pregar. A gente está se reinventando e nunca mais vai haver um novo, não vai ter um normal como antes a gente vivia. Eu queria dizer para você que eu acredito que as coisas daqui para frente elas vão apertar ainda mais. Eu queria dizer para você que é tempo de você apertar o seu cinto de segurança, é tempo de você se firmar em Deus e na sua palavra, porque dias difíceis estão vindo para aí. Ah, pastor, vira essa boca para lá, misericórdia, eu viro. Eu queria dizer para você que o tempo que está vindo sobre nós é um tempo difícil, é um tempo de perseguição, é um tempo de perseguição da igreja, é um tempo de luta, em que apenas aqueles que vivem por fé irão entender aquilo que Deus está fazendo. Conte para os seus irmãos. Sabe, eu me lembro quando eu entreguei minha vida para Jesus aqui, eu falava sobre isso hoje de manhã, né, irmã Laurita, irmão Márcio me ajudava aí me lembrando de onde nasceu essa igreja, de como ela começou, né? Eu não sei se você sabe, eu já disse aqui algumas vezes, mas eu entreguei minha vida para Jesus quando eu tinha 6 anos de idade, aqui nessa igreja. Só que não era aqui, não era um prédio bonito como esse, não era tudo bem arrumado como está agora, na verdade era bem pequenininho, não é? A gente
cultuava ali num templo de madeira, bem pequenininho, nesse formato assim que os americanos construíram, e foi uma bênção. E muitas vezes a gente tem que contar para você, para que você chegue aqui e não pense assim: nossa, o pastor Bila, depois que ele começou a pastorear aqui, tudo ficou tão diferente, tudo ficou tão bonito. Eu queria dizer para você que houve uma base que foi construída antes para que a gente pudesse chegar até aqui. E se nós estamos aqui hoje, se nós estamos vivendo e colhendo esses frutos, é porque a gente lá atrás plantou. Pastores, homens e mulheres de Deus pagaram um preço em oração, pregando, visitando de casa em casa, falando do amor de Jesus. E eu preciso contar isso para você, eu preciso contar para os mais novos, eu preciso contar para essa geração aquilo que Deus já fez na minha vida. E nós estamos vivendo uma geração que não entende o que é isso, que pensa que a vida é uma vida pronta, que tudo já nasce pronto, não é? É uma geração da era digital que é acostumado a apertar um botão e ver todo tipo de filme no Netflix, que a vida pensa que é bonitinha como os videozinhos que a gente vê aí na internet, pensa que tudo veio pronto. Basta fazer um pedido pelo iFood ou pelo 99, a gente aperta alguns botões e a comida chega na nossa casa, a gente paga as contas pelo aplicativo e tudo é tão moderno, mas a vida não é assim. Muitas vezes eu preciso ensinar a Valentina de que tudo na vida tem um custo e tem um preço. E eu falei hoje aqui de uma situação que aconteceu ontem comigo, que eu estava ali tomando um caldo de cana do lado da drogaria Levi, da Yokohama. Eu estava ali tomando um caldo de cana no irmão Elcio, e a Valentina, ela já descobriu um jeito de mexer com o meu coração. E as mulheres, elas têm esse dom, né, de tentar arrancar coisas nossas, dos homens, né, Magrão? Eu não sei se a Bianca consegue, mas a Valentina já está se especializando, ela está ficando. E eu falei que a Valentina, ela põe a mãozinha assim quando ela vai pedir alguma coisa, e ela faz um biquinho assim e fala: papai, por favor, me dá um brinquedinho, alguma coisinha, e faz Cara, e aquilo lá não tem coração que resista. Você vê um filhinho, uma filhinha pequenininha chegar para você, pensa assim, o filhinho do Jean está ali, bonitão, cara, e você, ontem a Valentina falou: papai, eu preciso comprar alguma coisa na farmácia. Eu falei: filha, está com dor, alguma coisa? Não, pai, não, eu quero comprar alguma coisa, mas fala para mim que coisa que você quer comprar. Ela disse assim: pai, eu não sei o que é, eu sei que deve ter chegado, e deve ter chegado essa semana, é novidade, pai, mas não é nada de remédio. Não, pai, é outras coisas que tem lá, por favor. E elas fazem assim. Aí a Silvana pensa assim, que eu tinha dinheiro naquela hora, eu estava com a minha carteira ali, eu poderia sim pegar na mãozinha dela e levar ela até a farmácia e dizer assim: filhinha, pode olhar, compra o que você quiser. Cara, aquilo é muito difícil, mas eu tive que parar tudo e olhar no olho dela, e Meg, e dizer: minha filha, você tem 5 anos de idade, e quem sabe você não vai entender o que o papai vai dizer para você agora. Papai não pode comprar hoje, porque você precisa aprender que nem tudo que você quiser você vai ter no seu tempo, do seu jeito. Pai, por favor, não tem filha, hoje não. Cara, e meu coração doendo, Heraldo, meu coração rasgando por dentro, Débora, porque pensa assim, quando você não pode dar é uma coisa, você já se conforma, porque você não pode, mas pensa assim, que eu podia dar naquele momento. Agora que vem a frustração maior, e só quem está ouvindo agora que vai receber essa palavra. Foi assim que eu falei de manhã, não foi? Só que agora à tarde veio na minha memória o fim da história. Pastor Célio, esse não foi o fim da história. A menininha do ela esperou a mãe chegar e foi na mãe. E sabe o que aconteceu? Ela foi na bendita da farmácia. A Nayara levou ela lá na farmácia, e ela achou o negócio que era novidade: um slime. E eu achei que eu tinha dado conta do recado. A geração de hoje precisa aprender
que as coisas não nasceram prontas, que tudo que vem fácil vai fácil. Os meninos, os homens de hoje têm que aprender a ser homem de verdade, porque hoje os meninos estão ficando meio femininos. Se você fala um pouco mais duro, eles choram. Rapaz, esse negócio de bullying, misericórdia. Na minha época eu acho que se eu tivesse que me matar, eu já tinha me matado, cara. Nós precisamos entender que a vida não é facinho como as crianças de hoje estão pensando que são. Elas precisam aprender a valorizar as coisas, elas precisam entender o processo. Hoje as ovelhas estão ouvindo mais a voz dos influencers digitais do que do pastor da sua igreja, mais do que o pai e a mãe que cuidou, que dedicou, que deu tudo. E aí o Senhor está dizendo: fala para eles, conta para essa geração mais nova o que é a vida de verdade. Salmo 78 verso 4 diz assim: não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração costumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. E aí essa palavra costumaz e rebelde significa gente que desobedece a Deus propositadamente, gente que sabe que está no erro e continua. É hora de nós lembrarmos os nossos filhos, a geração mais nova, de que Deus continua sendo sério, e que uma vida de pecado leva ao inferno, que o homossexualismo vai levar ao inferno, que o pecado destrói, que o pecado arruína, que Deus não suporta uma geração que não se dobra, que Deus não suporta uma geração rebelde. Esse era o problema do profeta Jeremias, nesse tempo em que o povo foi levado para o cativeiro babilônico, e estava vivendo um caos, um maior desespero das suas vidas, e Deus estava tratando com o seu povo. E agora eu pergunto para você: não é isso que a gente está vivendo hoje? Não é Deus tratando com os seus filhos? Não é Deus ensinando essa geração? Não é Deus mostrando e ensinando? Agora fala para essa geração que Deus é amor, mas que também é justiça. E esse louvor que nós cantamos, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu quero que você entenda o preço da história que teu pai pagou, que a tua mãe pagou. Não permita que coisas negativas dominem a sua mente. Tem coisas que você deveria esquecer e você está lembrando, e tem coisas que você está lembrando que você deveria ter esquecido. E o profeta está dizendo: eu quero trazer na minha memória, eu quero alimentar na minha mente aquilo que me dá esperança. O que você sente depois de assistir um jornal na vida? Qual é o sentimento que você tem depois de ver tanta coisa acontecendo? O apóstolo Paulo nos diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. E quando fala das coisas que ficaram atrás, está falando do quê? De imaginação ou de memória? Imaginação ou memória? A memória fala de coisas do futuro ou do passado? Do passado. Então Paulo está dizendo assim: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo assim: uma coisa eu faço,
E uma coisa você tem que fazer: esquecer das coisas que ficaram para trás, tudo aquilo que não traz esperança, tudo aquilo que não te alimenta, tudo aquilo que não te impulsiona, deixa para lá. E quem faz isso? É o pastor? Quem faz isso é Deus? Quem faz isso é o Espírito Santo? Não, é você. O apóstolo Paulo está dizendo uma coisa: eu faço, e essa eu vou fazer, esquecendo das coisas que ficaram para trás. É decisão minha. Eu não quero que nada de ruim perturbe a minha mente. Quem sabe seja um pecado, algo terrível que você cometeu lá atrás, e você está remoendo isso. Ah, pastor, mas eu fiz coisas erradas, eu cometi coisas terríveis na minha vida. Eu quero dizer para você que o profeta está dizendo aqui: o homem de Deus, eu quero trazer na minha memória aquilo que me alimenta, aquilo que pode impulsionar minha vida, aquilo que pode me levar para frente, e eu não vou ser dominado mais por coisas negativas. E eu concluo essa mensagem dizendo: conte para gerações mais novas o que Deus fez na sua vida. Fale para eles quem você era e fala o que você é hoje. E se a gente for falar de memória, a memória aponta para a ceia. Jesus disse assim: isso é um memorial. Fazer isso em memória. Fazer isso em memória. E memória trata do passado. Ele está falando: resgata, pega isso, pega essa memória do que Ele fez, do sacrifício que Ele pagou, do sangue que foi derramado, de toda a obra que Ele fez na sua vida, porque isso vai te levar a um outro processo, ao processo de imaginação, ao processo de esperança, ao processo de que em breve o Senhor da glória vem, e os céus se abrirão, e o Senhor virá, não mais agora numa mula emprestada, não mais num jumentinho, mas Ele virá num cavalo branco. Ele virá em poder e glória para nos levar, para vivermos com Ele para sempre, por toda a eternidade. Amém, glória a Deus, aleluia. Eu queria que você glorificasse ao Senhor nesse instante. Glória a Deus, aleluia. Traga à sua memória aquilo que traz esperança. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus as livra de todas. Tem uma hoje, Deus livra. Vai ter outra amanhã, Deus livra. E Ele vai livrando mais. E tem outra, Ele vai livrando, e Ele vai livrando. Pastor, e se chegar a minha hora, e se esse bendito, esse convite me pegar, e eu for para o céu, e está consumado o plano e a obra que Deus tinha para a sua vida, acabou, é tempo de voltar para casa. Traga à sua memória aquilo que vai te dar esperança. Aleluia. Alimente a sua memória com coisas maravilhosas que Deus já fez. Eu me sinto constrangido do tanto que Deus já fez na minha vida. Eu me sinto constrangido porque eu sei que não é por meu merecimento, mas eu sei que é porque Deus é bom. E Ele está dizendo: participem da ceia em memória, porque isso vai trazer fé, porque isso vai trazer esperança. Pela fé, imagine-se você agora num lugar onde não haverá mais dor e nem pranto, nem morte, nem tristeza. O Senhor te deu a capacidade de lembrar. O Senhor te deu a capacidade de ter memória. Meu Deus, Eide, quando eu paro e lembro de coisas que Deus já fez na sua vida, minha filha, o meu coração se alegra no Senhor. Quando eu olho para a minha vida, da minha família, quando eu olho para a vida dessa igreja e eu vejo o quanto Deus já fez, eu me alegro no Senhor. Eu regozijo em Deus. Ontem eu peguei fotos antigas e comecei a olhar, e começou a vir a memória. Enquanto eu cantava esse louvor, tantas lutas, tantas dores, num deserto eu pareço estar. Eu me lembrava de quantos anos mais ou menos, Denis, que a gente calculou lá?
essa música mais ou menos? 98. Pastor Célio, 98 estava lá na Vila Célia? Por aí? Quando eu estava cantando e a música ia tocando aqui na minha cabeça, eu me lembrava. Em 98, quando esse louvor foi lançado e nós cantávamos ali na Igreja Batista Vila Célia, tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas eu entrego os meus temores, porque eu sei que em Ti eu posso confiar, e eu posso e eu devo trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me dá esperança. O que não te dá esperança não aloja na sua memória. O que não te impulsiona, o que não te leva para frente, sabe, deixa isso de lado, sabe, deleta, deixa lá num canto, não mexe com isso não, mas trabalha na sua memória com aquilo que te dá esperança. Hoje a gente está mais perto, hoje a gente está mais perto do que nós tivemos ontem, hoje nós estávamos avançando. Hoje eu estou vendo o Pedro ali, o Pedrinho, meu Deus do céu, como o menino cresceu. Os que ficaram bastante tempo sem ver o Jean, eles assustam, que ele fala, esse menino cresceu para todo lado, pastor, ele cresceu para cima, ele cresceu para os lados. Eu falei, esse menino está crescendo em tudo, ele cresceu na família, ele cresceu em graça, em conhecimento, ele cresceu, ele ganhou peso, aleluia. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Como é que você tem cuidado da sua mente? A gente sabe que toda transformação ela acontece primeiro na mente. Se não tiver transformação de mente, cara, você pode mudar de emprego, pode mudar de casamento, pode mudar de casa, você pode mudar do que você quiser, mas nada vai fazer diferente, vai ser tudo igual.